Histórias do caminho, a proibição de Moisés, comunicação com os espíritos. Por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Na Bíblia, vemos diversos trechos, onde Moisés proibiu os homens de consultar os mortos. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 19, versículo 31. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo. Levítico capítulo 20, versículo 6. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Levítico capítulo 20, versículo 27. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir, do contrário essa interdição seria inútil. O que é o Espiritismo? Capítulo 1. Terceiro diálogo. Allan Kardec. Moisés disse aos hebreus: não evoqueis os mortos. Como se diz às crianças, não toqueis no fogo. Mas a própria proibição prova que a evocação era usual entre o povo, e foi ao povo que ele a proibiu. Revista Espírita. Outubro de 1863. É permitido evocar os mortos já que Moisés o proibiu? Allan Kardec. A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas, sim, como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. O que é o Espiritismo? Capítulo 1. Terceiro diálogo. Allan Kardec. Esse costume, que parecia ser bem compreendido e judiciosamente praticado na intimidade de pequeno número de iniciados nos mistérios, havia degenerado em abuso e superstição entre o povo, que nele via apenas uma arte de adivinhação, sem dúvida explorada pelos charlatães, como hoje em dia o fazem os ledores de sorte. O povo hebreu, ignorante e grosseiro, dele só tomara o aspecto abusivo. Proibindo-o, Moisés realizou um ato de boa política e sabedoria. A Viagem Espírita em 1862. Capítulo 8. Allan Kardec. O Espiritismo também diz que aos espíritos não é dado revelar o futuro, e condena formalmente o emprego de comunicações do além-túmulo como meio de adivinhação. Ele diz que os espíritos vêm para nos instruir e nos melhorar, e não para nos ler a buena dicha. Além disto, ele diz que ninguém pode obrigar os espíritos a virem falar quando eles não querem. É desnaturar maldosamente o seu objetivo, pretender que ele faça a necromancia. Revista Espírita. Setembro de 1864. O novo bispo de Barcelona. Allan Kardec. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se de coisas fúteis, os frívolos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e encontram maligno prazer em mistificar as pessoas demasiado crédulas. O que é o Espiritismo? Capítulo 2. Item 51. Allan Kardec. Naquele tempo, as evocações tinham por finalidade a adivinhação, e que se fazia comércio delas, estavam associadas às práticas da magia e da bruxaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés tinha, portanto, razão de proibir essas coisas, e de dizer que Deus as tinha em abominação.
Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar a finalidade exclusivamente moral, consoladora e religiosa das relações de além-túmulo, uma vez que os espíritas não a sacrificam às criancinhas e não espalham licores para venerar os deuses, não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os augúrios para conhecer o futuro que Deus sabiamente escondeu aos homens, repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam de comunicar-se com os espíritos, não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e unicamente pelo desejo de se instruir, de se aperfeiçoar e de aliviar as almas sofredoras. A própria palavra interrogar posta ao lado dos adivinhos e dos augúrios prova que, entre os hebreus, as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para obter deles revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos e obter alívio para os que sofrem. De certo, se os hebreus se tivessem servido das comunicações de além-túmulo unicamente com esse objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque elas teriam tornado seu povo mais dócil. O céu e o inferno. Capítulo 11. Allan Kardec. Um exemplo disso pode verificado na própria Bíblia. Moisés não proibiu Eldad e Medad de profetizarem. O acontecimento foi narrado da seguinte forma. Porém no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldad, e do outro Medad, e repousou sobre eles o Espírito, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Números capítulo 11, versículos 26 a 29. Quando a evocação é feita religiosamente com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e de simpatia, e com o desejo sincero de se instruir e de se tornar melhor, não vemos o que haveria de mais desrespeitoso em chamar as pessoas após sua morte do que enquanto vivas. O céu e o inferno. Capítulo 11. Allan Kardec. Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas, porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 26. Item 289. Allan Kardec. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. O Livro dos Espíritos. Questão 869. Allan Kardec. Em princípio, o futuro é oculto ao homem pelos motivos que tantas vezes já foram expostos. Só excepcionalmente ele lhe é revelado, além do mais, ele é mais pressentido do que predito. Para conhecê-lo, Deus não deu ao homem nenhum meio certo. Revista Espírita. Outubro de 1864. O Sexto Sentido e a Visão Espiritual. Allan Kardec. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26. Item 9.
Allan Kardec. Aqueles, pois, que se queixarem de ter sido enganados, ou de não terem obtido as respostas que desejavam, pode-se dizer, se tivesseis estudado o Espiritismo, teríeis sabido em que condições ele pode ser observado com proveito. Viagem Espírita em 1862. Discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Allan Kardec. O Espiritismo diz expressamente que não se podem dirigir aos espíritos toda sorte de perguntas, que eles vêm para nos instruir e nos tornar melhores, e não para se ocuparem de interesses materiais, que é um engano ver nas manifestações um meio de conhecer o futuro, descobrir tesouros ou heranças, fazer invenções ou descobertas científicas para ilustrar-se ou enriquecer sem trabalho. Numa palavra, que os espíritos não vêm dizer a buena dicha. Assim, fazendo aos espíritos perguntas de toda espécie, o que é muito real, esses indivíduos provavam sua ignorância quanto aos fins do Espiritismo. Revista Espírita. Abril de 1863. Suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo. Allan Kardec. Se não podemos perguntar sobre o futuro, que tipo de perguntas podemos fazer aos espíritos? Sobre como obter alívio para o nosso sofrimento moral, sobre a situação dos nossos parentes que desencarnaram, sobre conselhos para a nossa saúde. Vide, o Livro dos Médiuns. Capítulo 26. Itens 291, 292 e 293. Allan Kardec. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos às perguntas fúteis. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. Mas nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. O Livro dos Médiuns. Capítulo 26. Item 288 e 290. Allan Kardec. Comunicação com os mortos na Bíblia. A maior ignorância é a que não sabe e crê saber, pois dá origem a todos os erros que cometemos com nossa inteligência. Sócrates. Tão surpreendente quanto a naturalidade das pessoas em emitirem juízo sobre algo que pouco sabem, é seu desinteresse em melhor informarem-se. Loeffler. Se não se convencem pelos fatos, menos o fariam pelo raciocínio. Kardec. Dentre vários outros, a comunicação com os chamados mortos é um dos princípios básicos do Espiritismo, inclusive podemos dizer que é um dos fundamentais, pois foi de onde surgiu todo o seu arcabouço doutrinário. Na conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec argumenta que esses fenômenos não são mais sobrenaturais que todos os fenômenos aos quais a ciência hoje dá a solução, e que pareceram maravilhosos numa outra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido, ou dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Essa abordagem de Kardec é necessária, pois apesar de muitos considerarem tais fenômenos como sobrenaturais, enquanto que inúmeros outros os quererem como fenômenos de ordem religiosa, as duas teses são incorretas. A origem deles é espontânea e natural e ocorrem conforme as leis naturais que regem não só o contato entre o mundo material e o espiritual, mas toda a complexa interação que mantém o equilíbrio universal. Por isso não precisaríamos relacioná-los, nem mesmo buscar comprovação de sua realidade, entre as narrativas bíblicas. A Bíblia, apesar de merecer de todos nós o devido respeito, por ser um livro considerado sagrado por várias correntes religiosas, não é, nunca foi e jamais será um livro que contém todas as leis que regem o universo, nem tampouco o que acontece em função das leis naturais, portanto, divinas, já desvendadas pelo homem. A ciência vem, ao longo dos tempos, demonstrando a impossibilidade de serem verdadeiros certos fatos narrados pelos autores da Bíblia, como também, trazendo outros que nem supunham existir. A Terra como o centro do universo, Adão e Eva como o primeiro casal humano, entre inúmeros outros pontos da Bíblia, que não poderão ser mais considerados como verdades, uma vez que a ciência provou o contrário. A fertilização in vitro, a ida do homem ao espaço, a clonagem, o transplante de órgãos, o computador, como milhares de outras maravilhas descobertas pela ciência. Passagens bíblicas para nossos estudos.
A primeira coisa que teremos que buscar para apoio é algo que venha nos dar uma certeza da sobrevivência do espírito, pois ela é a peça fundamental nas comunicações. Observemos. Quanto a você, Abraão, irá reunir-se em paz com seus antepassados e será sepultado após uma velhice feliz. Gênesis capítulo 15, versículo 15. Quando Jacó acabou de dar instruções aos filhos, recolheu os pés na cama, expirou e se reuniu com seus antepassados. Gênesis capítulo 49, versículo 33. Eu digo a vocês, e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó. Mateus capítulo 8, versículo 11. E, quanto à ressurreição, será que não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus capítulo 22, versículos 31 e 32. Podemos concluir dessas passagens que há no homem algo que sobrevive à morte física. Não haveria sentido algum dizer que uma pessoa, após a morte, irá se reunir com seus antepassados, se não se acreditasse na sobrevivência do espírito. Para que ocorra a possibilidade de alguém poder sentar à mesa no reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó, teria que ser porque esses patriarcas estão tão vivos quanto nós. Os relatos bíblicos nos dão conta que o intercâmbio com os mortos eram fatos comuns na vida dos hebreus. Por outro lado, quase todos os povos, com quem mantiveram contato, tinham práticas relacionadas à evocação dos espíritos para fins de adivinhação, denominada necromancia. É sobre essa prática a advertência de Moisés, pois o legislador sabia como espírito missionário que foi, que somente merecem créditos as comunicações que trazem um conteúdo moral, que ajuda a melhora do ser, e não as coisas vulgares do dia a dia que compete a cada filho de Deus executar, no labor digno que realmente enobrece o homem. Observemos a passagem do grande legislador, Moisés. Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Yahvé. Em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. E Yahvé desceu na nuvem. Falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém, nunca mais o fizeram. 2 homens haviam permanecido no acampamento, e um deles se chamava Eldad e o outro Medad. O espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldad e Medad, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua infância servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: Estás ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Yahvé fosse profeta, dando-lhe Yahvé o seu espírito. A seguir Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Fica claro, então, que pelo menos 2 pessoas faziam dignamente o uso da faculdade mediúnica, profeta, daí Moisés até desejar que todos fizessem como eles. Como anunciado por João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Observemos a narrativa do profeta Isaías. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz da manhã. Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra, e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, e uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias.
Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados, e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos, e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. Ocorrência inequívoca de comunicação com os mortos. No caso, os espíritos Moisés e Elias conversam pessoalmente com Jesus. E aí afirmamos que se fosse mesmo proibida por Deus, Moisés espírito não viria se apresentar a Jesus e seus discípulos, já que foi ele mesmo, quando vivo, quem informou dessa proibição, e nem Jesus iria infringir uma lei divina. Portanto, a proibição de Moisés era apenas uma proibição particular sua ou de sua legislação de época. Por várias vezes, Jesus apresentou a seus discípulos ensinamentos por meio de parábolas. Há uma que poderemos citar, pois nela encontramos algo que irá nos auxiliar no entendimento. Vejamos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e dava banquete todos os dias. E um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. No inferno da própria consciência, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos, e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naturalmente, se não acreditassem na comunicação entre os dois planos, por que então o rico pede a Abraão para enviar Lázaro para alertar a seus irmãos? Da análise da resposta de Abraão podemos dizer que há a possibilidade da comunicação, entretanto, ela é completamente inútil, pois se nem aos vivos as pessoas deram ouvidos, que dirá aos mortos? Fato incontestável, que vem acontecendo até nos dias de hoje, já que a grande maioria prefere ignorar a comunicação dos mortos, segundo a carne, que vem nos alertar para que transformemos as nossas ações, de modo que beneficiem ao nosso próximo, a fim de evitar que, depois da morte física, tenhamos que ir para um lugar de tormentos. A expressão, mesmo que um dos mortos ressuscite, significa que mesmo que algum dos mortos ressuscite na sua condição espiritual, para se comunicar, que eles não se convenceriam. Observemos em Atos dos Apóstolos, a experiência de Simão Pedro, pedra e pator. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja, e mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de o prender, colocou-o na prisão e o confiou à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um.
Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro estava vigiado na prisão, mas a oração fervorosa dos que o amavam em sua igreja, na intimidade sincera de cada coração, subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou, e lhe disse: levante-se depressa. As correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo continuou: aperte o cinto e calce as sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: ponha a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo, sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua, e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria Marcos, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Bateu à porta, e uma empregada, chamada Rosa, foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali, junto à porta. Os presentes disseram: você está ficando louca. Mas ela insistia. Eles disseram: então deve ser o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta, se era Pedro mesmo. E eles ficaram sem palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 16. Com a prisão de Pedro, por Herodes, todos já esperavam que aconteceria com ele o mesmo destino de Tiago, seria morto. Mas um anjo o solta. Ele se dirige à casa onde os outros estavam reunidos, bate à porta. Rosa, que atende à porta, reconhece a voz de Pedro, espavorida corre para dentro a fim de contar aos outros. Entretanto, como supunham que Pedro havia morrido, disseram a ela: e então deve ser o seu anjo. Isso vem dizer exatamente o que estamos querendo concluir, que anjo, na verdade, é um espírito de um ser humano que morreu, o que não contradiz a narrativa, antes ao contrário, lhe é extremamente coerente. Retornando ao legislador, Moisés, observemos novamente sobre Eldad e Medad. Eldad e Medad. Ao se falar a respeito de comunicação com os mortos, lembram alguns da proibição feita por Moisés. No entanto, o que Moisés proibiu foram os abusos reinantes em sua época. Estabeleceu exatamente a mesma norma que o Espiritismo recomenda, se evitar a invocação de espíritos para fins menos elevados, para consultas frívolas ou para obter informações do terra a terra. O que Moisés combatia era o uso da mediunidade sem objetivos sérios. Por outro lado, aplaudia toda vez que reconhecia a seriedade com que médios idôneos falavam com os espíritos. A prova do que afirmamos se encontra no livro bíblico de Números, capítulo 11. Um moço foi denunciar a Moisés que 2 médiuns, de nome Eldad e Medad, estavam recebendo comunicações mediúnicas. Imediatamente, seu assessor mais direto, Josué, falou: Moisés, proíbe-lhes. Contudo, o libertador do povo hebreu disse: tens tu ciúme por mim? Quisera eu que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Essa atitude deixa bem claro que a sua proibição não atingia os médiuns sérios e conscientes dos seus deveres. Somente aqueles que não se preocupavam com a verdade, por isso mesmo, se tornavam levianos porta-vozes dos espíritos mentirosos e enganadores. Ele mesmo, Moisés, entrava em contato com o Espírito Jeová, o Espírito protetor da nação israelita. Não existe lógica, portanto, em se afirmar que a proibição de Moisés fosse restrita. As páginas do Velho e do Novo Testamento estão cheias de demonstrações do intercâmbio dos homens com o mundo invisível.
No dia de Pentecostes, todos os apóstolos foram inspirados pelos Espíritos. Ocorreu aí a maior sessão coletiva de mediunidade, na história religiosa do mundo. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, recebeu em seu quarto a visita de um espírito que lhe pede que vá à Macedônia, para esclarecer o seu povo a respeito dos ensinos da Boa Nova. E, na sua primeira epístola aos Coríntios, afirma que a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. A cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, o dom de curar. Finalmente, diz o apóstolo Tarsense, todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. O fato ocorrido com os médiuns Eldad e Medad é suficiente para provar que Moisés proibia somente a mediunidade sem escrúpulos, a que visa atender à própria vaidade ou aos interesses terrenos. Nada tem a ver com a mediunidade que se torna sublime atendimento ao irmão, no consolo, no esclarecimento, no arrefecer das dores. Na atualidade, não é mais possível se fazer silenciar as vozes dos espíritos, porque estamos vivendo os tempos de que o profeta hebreu Joel falou, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Época em que as pedras falarão. As pedras, se referindo aqui às lápides dos túmulos. No sentido alegórico, os espíritos que, um dia, habitaram os corpos que se encontram enterrados debaixo delas. Observemos uma passagem lindíssima do nosso amado mensageiro da paz, o inolvidável e muito vivo, Divaldo Pereira Franco, com membros de sua família que à época já estavam desencarnados, sendo eles, seu pai, mãe e irmãos. Segue o diálogo da família Franco. Diz seu pai: Divaldo, aqui deste lado é exatamente como você disse. Estamos todos vivos. E completa sua mãe tão amada. Agora vá, meu filho. Entre lá, olhe bem nos olhos deles, diga e repita 1000 vezes, que a morte não existe. Emocionado, respirando e vivendo o amor emanado dos seus, ele, Divaldo respondeu: Eu vou dizer, minha mãe, a vida inteira. Eu vou dizer. E na companhia do amor seguiu para mais uma inolvidável palestra. Comentários finais. Os profetas, no contexto bíblico, frequentemente falavam sobre a morte e o destino daqueles que morriam. Alguns profetas, como Isaías, falavam da ressurreição e da esperança de vida eterna. Outros, como Elias, demonstravam a morte como um evento inevitável, mas também como um ponto de partida para uma nova vida. Jesus falou sobre a morte e a vida eterna, destacando que a fé nele dá vida eterna e que, embora a morte seja uma realidade, ela não é o fim. Ele ensinou sobre a ressurreição e o reino de Deus, onde a vida continua depois da morte. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. www.passatempoespirita.com.br/produtos/por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Histórias Universal. Bíblia. Pensamento Socrático, de Loeffler, e de Allan Kardec. O desafio da comprovação. S. Espírito Rinaldi. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 1, item Os Médiuns Eldad e Medad, do livro Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves Godoy, edição FEESP. Em 4 de março de 2014,